Muito bem, muito bem. Mais uma revisão de aula de língua portuguesa. Meu nome sou o professor Mário Paixão. Hoje nós vamos praticar. Vamos praticar? Observe aí. Muito bem, vamos praticar? Vamos praticar. Olha só, nós temos um texto, você vai ler esse texto e vai indicar o seguinte: qual é a crítica presente no texto? Temos aí, ó. Eu estava cá pensando com meus botões. A pandemia provocou mudanças na humanidade, fazendo-a repensar ao menos em novos fotos para o Face. Muito bem. Qual é a crítica presente no texto? Aí temos as questões que diz o seguinte, olha, temos A, B, C e D. Você vai escolher uma desses itens e indicar a resposta correta. Muito bem, responda no nosso chat, que eu vou ler a resposta daqui a pouquinho, vou ler as suas respostas e dar a resposta correta, ok? Muito bem, vamos lá.
Muito bem, muito bem. Algumas participações aqui, poucas participações. Temos participações aqui de quem? Do Rafael, que respondeu a questão, na primeira questão, letra A. Temos também a participação da Lorena, que respondeu também a letra A. Quem mais? Quem mais? Eu não consigo ler esse nome aqui. A Franciele, letra A. A Isabelle falou que a primeira é letra D. O Caio falou que é a letra A. Quem mais aqui respondeu? Quem mais? A Nayara respondeu que a primeira questão é a letra A. Muito bem, muito bem. A Laísa participando aqui, mas não respondeu, né, Laísa? Muito bem. Caiuan? Quem mais? Exatamente. Letra A aqui, a Dádiva, é isso? Isso. Muito bem, letra A. Então vamos lá, vamos à resposta, vamos analisar o texto? Vamos analisar o texto, observe aí. Muito bem, então temos aí o texto que diz o seguinte, olha só. Eu estava cá pensando com meus botões. Temos o candidato, o personagem falando aqui, né? Estava eu cá pensando com meus botões. A pandemia provocou mudanças na humanidade. Olha só o que ele diz aqui, ó. Provocou mudanças na humanidade, fazendo-a repensar, ao menos em novas fotos para o Face. Olha só aqui o que interessante, né? Então, olha só o que o personagem fala. Ele está sendo irônico na realidade, né? Está utilizando de ironia. Por quê? Porque com as mudanças que a humanidade teve a respeito da pandemia que nós vivemos, do novo coronavírus, a humanidade repensou algumas coisas. Mas olha só o que ela repensou. Novas fotos para o Face. Novas fotos para o Face, né? Então ele está sendo irônico aí nesse caso na resposta. Então qual é a crítica que está presente no texto? Vamos lá para a resposta? Olha só, observe aí. Resposta, vamos lá, vamos para a resposta que diz, olha aí. A maioria das pessoas não irá mudar o seu jeito de pensar e agir, mesmo depois dos sofrimentos de uma pandemia. Muito bem, então o nosso personagem aí, ele estava utilizando de ironia, ironizando a humanidade. Muito bem, muito bem. Vamos para a segunda questão? Vamos ler a segunda questão, observe aí. Questão 2, leia o texto. Estamos há mais de um ano passando por uma pandemia que nos causou o afastamento social. Saudades dos familiares e amigos estão latentes em nossas vidas. Ainda que tenhamos a chamada de vídeo pelo WhatsApp, não substitui a presença física nas reuniões familiares ou de lazer com os amigos. Mas a vacina traz uma esperança para a humanidade de se reencontrar ao vivo, em várias atividades sociais que o ser humano sempre fez, desde o princípio. Aí nós temos a questão que diz o seguinte, olha só. O texto trata, temos aí 4 opções que você vai ler. Do que trata esse texto? Do que ele fala? Do que ele aborda? Daqui a pouquinho nós retornamos aí com a resposta.
Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando aí para as respostas, tivemos mais participações, mais participações. Respondam aí no chat. Então vamos lá, vamos ler o texto e ver a resposta? Observe aí o texto. Então temos aí, olha só. Estamos há mais de um ano passando por uma pandemia que nos causou o afastamento social. Muito bem, olha só, aqui nesse primeiro parágrafo ele já fala aqui, ó, estamos há mais de um ano passando por uma pandemia que nos causou, olha só as causas, o afastamento social. Muito bem, se afastar das pessoas, dos amigos, dos parentes, não é isso? Aí ele começa a desenvolver o texto falando sobre esse afastamento social, olha só. Saudades dos familiares, dos amigos, estão latentes, muito bem, em nossas vidas. Ainda que tenhamos a chamada de vídeo. Olha só, ele aborda aqui que também, apesar de tudo isso, desse afastamento, nós temos as tecnologias, não é isso, que nos ajudam a aproximar. Ainda que, mas ela não substitui a presença física nas reuniões familiares ou de lazer, né? Familiar ou de lazer com os amigos. Mas aí ele vai trazer aqui o que pode resolver isso. Mas a vacina traz uma esperança para a humanidade de se reencontrar ao vivo. Muito bem. De encontrar ao vivo, em várias atividades sociais que o ser humano sempre fez desde o princípio. Muito bem. Beleza, muito bem. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. De que o texto trata? Qual a resposta que você colocou? Deixa eu ler aqui algumas participações aqui, vamos ver. Algumas participações. Tem tá aqui. Cainana, é isso? Letra D. Se não for, eu vou ler assim, tá? Teu nome. Maria Eduarda, a letra D. Quem mais aqui respondeu aqui? Ia falar o nome da professora Elândia aqui respondendo aqui a letra D, mas ela não participou. Fernanda, quem mais? O Vitor Gabriel, quem mais participou aqui? O Matheus, Alexandre, quem mais? A Emily, o Davi, o Carlos, que colocou aqui a letra D, a maioria das pessoas colocando letra D, aqueles alunos. Juan participou, quem mais aqui? Francisco, é isso? Francisco, letra D, o João Pedro, letra C, João Pedro indicando ali com veemência, letra C. Bacana, João Pedro. Maria Helena também respondendo. Então vamos lá, a resposta, olha só, observa aí. Exatamente, quem respondeu? A letra D. Está falando sobre afastamento social causado pela pandemia. Muito bem, quem respondeu a letra D, parabéns. Vamos a outra questão? Vamos lá, olha só. Outra questão. Temos aí um texto, você vai ler esse texto. O Leão e o Ratinho. Temos uma fábula. Uma fábula, ela vai trazer ali uma lição de moral ao final da história. Então temos ali a história do Leão e o Ratinho que diz o seguinte. Um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos os ratinhos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo, deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Muito bem, aí você vai responder o seguinte, olha só.
O leão conseguiu se soltar da rede dos caçadores por quê? Temos 4 itens e você vai escolher o item correto. Responda no chat, daqui a pouquinho nós retornamos. Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando aí para a nossa resposta. Vamos às participações? Temos participações? Temos participações? Deixa eu ver aqui. Após a professora Elândia aqui, acessem o caderno digital, né? Foi postado aí no chat, então vamos ver aqui. Temos tá aqui. Letra B respondeu o Miguel. A Isabelle respondeu também letra D. Quem mais aqui? Quem mais aqui? A Aline respondeu letra D. O Igor, bem enfático aqui também, letra D. O Igor, exatamente, é isso. Não é isso? É isso. Vamos à resposta, então? Olha só, observe aí. Vamos ler o texto, vamos ler o texto. Vamos ler o texto, vamos ler o texto. Já lemos o texto, né? É verdade, já lemos o texto, mas eu vou passar aqui o texto. Então, falamos sobre a história do Leão e do Ratinho, lemos essa fábula. Sabemos que a fábula ela vai ter uma moral da história, né? Um ensinamento. Então, temos aí esse ensinamento que uma boa ação, se você pratica uma boa ação, você ganha outra boa ação. Muito bem. Então, o leão conseguiu se soltar da rede dos caçadores. Por quê? Porque ele prendeu o ratinho com a pata? Porque ele desistiu de esmagar o ratinho? Porque ele deixou o ratinho ir embora? Ou porque o ratinho roeu as cordas? Facinho essa, né? Facinho. Vamos à resposta? Qual é a letra? A resposta certa é a letra D. O ratinho roeu as cordas. O ratinho que ele, atrás aí da narrativa, lá no início da narrativa, ele tinha salvado o ratinho na realidade. Ele deixou o ratinho ir, né? Ele não fez nenhum mal ao ratinho. Aí o ratinho, para retribuir essa gentileza, digamos assim, do leão, ele soltou o leão ali da rede dos caçadores. Muito bem, então a resposta correta é a letra D. Muito bem. Vamos à última questão? Observe aí. No Brasil, há uma campanha anti-pirataria, cujo mote
cujo mote, olha só, temos aí, cujo mote é você não roubaria um carro porque roubar um filme. Exatamente. Existe diferença entre esses dois atos. Muito bem. Então, olha só, vou repetir o texto. No Brasil, há uma campanha anti-pirataria, cujo mote é, professor, o que é mote? Mote é um tema, tá? Então, essa palavra mote quer dizer o tema da campanha diz: você não roubaria um carro, ele afirma. Por que roubar um filme? Existe diferença entre esses dois atos? Aí você vai responder o seguinte, olha só. O lema da campanha antipirataria sugere que... Aí você vai optar entre esses itens e responder. Daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, respondendo a questão. Vamos dar a resposta, mas antes da resposta aqui, vamos ver a participação no chat. Temos participação do João Guilherme, marcou aqui a letra B. Quem mais aqui? A Marjorie, marcou a letra B também. Julie marcou letra B. Quem mais aqui? A Maria Vitória, letra B. Quem mais aqui? Somente, não é isso? Não? Temos mais participação? Somente? Exatamente. Vamos à resposta? Observe aí, olha só. Então temos aí, vamos acompanhar o texto? Vamos acompanhar o texto que diz assim, ó. O texto diz assim. No Brasil, há uma campanha antipirataria, cujo mote é: você não roubaria um carro, por que roubar um filme? Existe diferença entre esses dois atos? É a questão, muito bem. Então ele diz assim, ó, professor, o que é mote? Né? O que é mote? É um tema. Qual é o tema da campanha antipirataria? Que a revista está indicando aqui. O tema da campanha, ou seja, o mote, é o seguinte: você não roubaria um carro. Por que roubar um filme? Pergunta. Né? Existe diferença entre esses dois atos? Aí vem a questão que diz o seguinte, olha só. Que diz o seguinte. O lema da campanha antipirataria, né, sugere o quê? O que ele sugere? Qual a resposta? Qual é a resposta? Vamos lá a resposta? Vamos lá a resposta? Olha só, a resposta é a letra B. Letra B, exatamente, olha só. A pirataria de filmes também é um crime, tanto quanto o roubo de veículos, o roubo de carro. Então, se você respondeu a letra B, você acertou. Muito bem. Gostaram da participação de hoje? Muito legal. Agora nós vamos para a aula de matemática com a professora Manuela. Nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.